Tema de hoje: até quando você vai viver como escravo? Como assim, pastor? Mas eu não sou escravo. Você vai entender algumas coisas relacionadas a este assunto já já. Escravidão, desde que existe o mundo, desde que o homem pecou, existe escravidão. Existe escravidão na esfera humana. Até hoje tem países no mundo que mantêm pessoas escravas trabalhando para outras, mas também na dimensão espiritual, na vida humana, existe um tipo de escravidão. E essa escravidão, a Bíblia inclusive descreve essa palavra escravidão utilizando como uma figura de linguagem, falando sobre o pecado. O pecado, ele escraviza o homem desde os primórdios da humanidade. O pecado hoje, no século 21, ele tem aprisionado milhões de pessoas pelo mundo afora. Aí vem aquela pergunta: pastor, mas eu recebi Jesus como Senhor e Salvador. E aí? Olha, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, se você foi batizado, todos os teus pecados, assim como os meus, foram perdoados. Ufa, que bom, claro que foram. Agora, a questão é que Jesus veio justamente para tirar o homem do lamaçal do pecado, tirar o homem do envolvimento com o pecado e dar para ele uma nova vida. E nessa nova vida, Ele mesmo prometeu: eu estarei com vocês todos os dias, eu vou ajudar vocês, fortalecer vocês, o meu Espírito vai habitar em vocês. Você que tem Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo habita na tua vida, na minha vida. Infelizmente hoje muitos que se dizem cristãos, que estão dentro da igreja, infelizmente ainda vivem escravos do pecado. O mundo de hoje tem gente que é escravo da mentira. Tem muita gente mentirosa no mundo de hoje. Tem muita gente hoje que continua escravo da imoralidade sexual. A imoralidade sexual hoje no mundo chegou em níveis terríveis, e as pessoas estão infelizmente escravizadas por causa disso. Existem pessoas que são escravas do seu trabalho. Tem gente que trabalha como um escravo. Tem gente que é escrava do dinheiro, e Jesus alertou lá atrás, está escrito na sua palavra, que tem gente que deveria chegar um momento em sua vida e tomar uma decisão: ou você serve a Deus, ou você serve Mamon, que era o Deus da riqueza, o Deus do dinheiro, ou o Deus das coisas que traziam benefícios para as pessoas de antigamente. Jesus falou: vocês vão precisar, vai chegar uma hora que você vai ter que escolher, porque senão você vai agradar um e desagradar o outro. Você precisa fazer uma escolha. E tem gente que ainda é escravo do dinheiro. Irmãos, tem gente ainda hoje que é escravo do passado. Existem coisas que aconteceram lá atrás, do passado distante. Pessoas que foram decepcionadas, pessoas que perderam empregos, pessoas que perderam bens, casamentos que foram naufragados, infelizmente acabaram. Mas tem gente que ainda vive no passado, e isso aprisiona, escraviza. A pessoa não consegue ir para frente, a pessoa não consegue abrir a mente e viver um novo tempo que Cristo já nos deu na cruz do Calvário. E infelizmente esse pecado que escraviza, Jesus ele deu a dica onde ele está mais atuante, aonde ele começa. O livro de Mateus, acompanhe aqui no telão, capítulo 15, versículo 19. Jesus respondendo um questionamento que foi feito para ele sobre por que seus discípulos comem sem lavar as mãos, né? Era um costume da época. Jesus falou: olha, o que entra no homem não o contamina. Agora, o que sai do homem sim o contamina, o que está dentro da sua mente. Versículo 19 disse: pois do coração saem
os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Versículo 20, ele disse: essas coisas tornam o homem impuro. Ou seja, ele volta a ser escravo. Não adianta nada, irmãos, entenda essa expressão, não adianta nada eu receber Jesus como Senhor e Salvador, me arrepender, ser batizado, Jesus perdoa os meus pecados, Jesus, ele escreve o meu nome num livro da vida ou nos céus, como vimos semana passada, ele me dá uma nova vida, e nessa nova vida agora tem um jeito de viver essa vida, que é diferente do jeito que eu vivia, porque antes eu era escravo do pecado, o pecado dominava a minha vida, ele que mandava em mim. As pessoas hoje, elas são escravas do pecado, o pecado manda nas pessoas, o pecado destrói as pessoas, o pecado leva as pessoas para longe de Deus, porque Deus é santo. O coração do homem hoje continua ainda muito ligado ao mundo. Pastor, mas eu vivo no mundo. Sim, nós vivemos no mundo, mas lembre-se, como cristãos, nós estamos de passagem por esse mundo. A partir do momento que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, qual é o entendimento? Deus tem um lugar reservado para aqueles que o buscam, para aqueles que o amam. E qual é o caminho? Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então eu preciso reconhecer que eu sou pecador, que eu vivo na prática do pecado, e Jesus vem e eu digo: Senhor, me perdoa, recebe a minha vida, eu te entrego a minha vida. Sozinho eu não vou conseguir mais dominar o pecado já está em mim. Paulo falou sobre isso, o pecado já habita em mim, ele me aperta, ele me leva a tomar atitudes que eu não gostaria de tomar. Por isso que Paulo falou, por isso que Paulo, escrevendo à igreja da Galácia, livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, ele escreveu, está aqui no telão: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Você pode didaticamente falar isso para a pessoa que está do seu lado assim: meu irmão ou minha irmã, você sabia que foi para a liberdade que Cristo nos libertou? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E aí ele diz: portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ou seja, ele libertou, ele tirou a gente das garras do mal, ele tirou a gente do meio do lamaçal do pecado, ele colocou a gente num lugar de glória, de honra, ele nos purificou, o seu sangue nos purifica e nos perdoa de todos os pecados. Agora, através desse ato de fé, eu posso falar com Deus, eu posso viver com Deus, e Deus é santo, Deus é luz, e cada vez que eu me aproximo de Deus, mais os meus defeitos vão aparecer, mais eu vou ter que me corrigir. Isso é fato, não tem como fugir disso. Não tem como dizer: eu recebi Jesus e agora eu tenho uma nova vida, mas você vive do mesmo jeito que vivia antigamente, roubando, mentindo, enganando, adulterando, se prostituindo. Que vida, que tipo de mudança houve? Nenhuma. Por isso que também para a igreja de Roma, o apóstolo Paulo, em Romanos 8,15, ele escreveu assim: porque não recebestes o espírito de escravidão. Para quê? Ora, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. E Abba quer dizer pai, ou seja, pai, pai. O que Paulo está dizendo aqui para a igreja de honra? Gente, vocês não receberam de novo o espírito de escravidão, ao contrário, vocês receberam um espírito de adoção como filhos, porque antigamente, segundo a Bíblia, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho
unigênito, ele era o único filho que Deus tinha. Para quê? Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Aí Jesus morreu e ressuscitou. Na sua ressurreição, Paulo escreve: agora ele não é mais unigênito, ele é o primogênito, o primeiro de tantos filhos que Deus quer trazer para perto dele. Então hoje nós somos filhos, nós não temos mais esse espírito de escravidão, nós temos esse espírito de adoção, de filhos de Deus, e nós precisamos entender isso. Nós somos filhos de Deus agora, e filhos de Deus, eles têm uma postura, eles têm um entendimento, eles têm uma vida diferente. Aí você fala assim: mas não é fácil, pastor. É lógico que não. Se fosse fácil, todo mundo era cristão, todo mundo era crente. Não é fácil, porque é uma vida que eu vou ter que abrir mão diariamente de coisas que eu desejo, de coisas que eu quero, de coisas que o meu corpo contaminado com o pecado quer, deseja. Mas como eu agora vivo essa nova vida e entendi que agora não sou mais um qualquer, agora eu sou filho de um Deus Altíssimo que faz parte de uma família maravilhosa, que é a família de Deus nessa terra, aleluia. Então, entenda, meus irmãos, que pecado é tudo aquilo que não agrada a Deus. E o pecado tem escravizado muita gente hoje em dia. Como Deus nos tornou filhos em Cristo Jesus, nós devemos agir como tais, como filhos de Cristo, de Deus em Cristo Jesus. Eu me lembrei quando estava preparando essa ministração, meu pai, quando vivo, ele dizia algo que gravei entre outras coisas que ele dizia. Ele disse assim: Deus sabe que eu e você estamos sujeitos a cometer pecados. Deus sabe, Ele sabe de tudo. O Salmo 139 diz que a palavra, antes de chegar na minha boca, Deus já sabe o que eu vou dizer. Agora ele dizia assim: o que Deus mais admira, vê em nós, seres humanos cristãos, filhos, é o desejo, é a vontade, é a luta que nós temos de não pecar, de resistir ao pecado. Ele sabe que a gente erra. É aquela história do camarada, por exemplo, que se converteu e tal, e de repente ele acaba no dia a dia, cheio de problemas, de pressão, de cobrança, ele acaba falando uns palavrões, por exemplo. Ele xinga, ele fala uns palavrões. O cara que é convertido, a pessoa que é convertida, passando isso, ele já olha para dentro de si e fala assim: meu Deus, o que eu falei? Perdoa, Senhor, em nome de Jesus, eu não sou assim, eu não sou mais assim. Porque não adianta nada eu dizer que sou cristão, se eu continuo falando as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas e pensando as mesmas coisas. Ora, que raio de cristão é esse? Que raio de nova vida é essa? Não é. É aquela pessoa que sabe o que é certo e procura praticar o que é certo. Por quê? Porque ele vai ser salvo? Não, a salvação é de graça. Isso é ponto pacífico. Não é porque eu sou bonzinho, como muitos acham aí, o cara é bonzinho, ele faz boas obras, então ele vai ser salvo. Não, não é porque eu sou bonzinho que eu vou ser salvo. Eu vou ser salvo, aliás, eu estou salvo, imagino que você também, porque eu estou em Cristo Jesus, porque eu recebi como Senhor e Salvador, eu me arrependi dos meus pecados e vou viver essa nova vida. De que forma que eu vou viver essa nova vida? Agora, Ele me deu o poder, Ele trouxe de volta para minha mão o poder que eu tenho de comandar a minha vida. Eu comando a minha vida. Eu não sou mais escravo do pecado, agora sou eu que comando a minha vida. Esse poder Cristo me deu na cruz do Calvário. Ele me libertou e colocou agora no lugar de honra, de glória, como eu tenho dito sempre aqui. Na escrita aos Hebreus, o escritor de Hebreus, que alguns atribuem ao apóstolo Paulo, o escritor de Hebreus, eu vou usar essa expressão, ele escreveu coisas maravilhosas. Hebreus, o livro de Hebreus, ele tem uma riqueza muito grande para se estudar. O capítulo 11, então, é o capítulo que fala de fé. Que fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas espera, tal. O livro de Hebreus, o capítulo 11 é fantástico. E no capítulo 12, o escritor de Hebreus, baseado no que está escrito no capítulo 11, ele dá umas dicas interessantes, importantes, para quem é filho de Deus. Tem algum filho de Deus, filha de Deus aqui hoje? Legal.
Então vamos ler juntos, já que nós somos filhos, Hebreus capítulo 12. Vamos ler juntos aí. Deus é bom. Glória a Deus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Hebreus capítulo 12, versículo 1, baseado no que está escrito no capítulo 11, como eu disse, falando de fé, irmãos e irmãs que ao longo dos séculos venceram pela fé, foram homens e mulheres valorosos que permaneceram firmes, que venceram situações, dificuldades, tentações. Capítulo 12, versículo 1, ele diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, imagina se esses irmãos estivessem olhando para cá e eles venceram, dizendo para a gente: ei, vocês continuem firmes que vocês vão vencer. Essa ideia que ele quis dar aqui. Também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, olha o que ele diz: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Pausa aí. O que ele está dizendo aqui? É um texto que muita gente parece que não lê. Ele está dando uma dica para mim, dizendo o seguinte: escuta, você entendeu o que os outros passaram, venceram no capítulo 11? Poxa, eu entendi. Você entendeu o sacrifício de Cristo? Entendi. Então agora, o que você tem que fazer? Uma vez que você entende que essas pessoas venceram, estão com o Senhor, e você um dia vai estar lá, para te ajudar a pensar sobre isso, ele fala o seguinte: livre-se de tudo que te atrapalha. Você já parou para pensar em coisas que te atrapalham a ter uma vida cristã decente? Por exemplo, você tem amigos que te levam para longe de Deus? O que você tem que fazer? Se afastar. Se eles não estão ouvindo o evangelho que você está pregando, se eles não estão vendo Jesus em você, você tem que se afastar. E por que eu estou falando isso? Irmãos, no átrio, quarta-feira, eu conversei com 2 senhores lá, que um deles vai ter o ID logo, já está 10 meses lá. E ele disse para mim, falou: pastor, eu nunca contei para o senhor a minha história, eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho família, eu tinha uma empresa, eu tinha dinheiro, era uma boa, até o dia que depois de uma obra, alguém chegou lá para mim, das pessoas que estavam comigo, e falou: vamos tomar uma. Ele não era cristão. Vamos tomar uma? Vamos lá. E tomou um copo de cerveja daqui, outro copo dali, outro copo de lá. Bom, moral da história, ele disse que os filhos precisaram ir buscá-lo na onde ele estava, que ele estava caído, bêbado, e tiveram que trazer o carro dele com ele dentro. Dali para frente, ele começou a se tornar um escravo dessa situação. Só foi dar um passo, ele se tornou escravo, ele se submeteu àquilo. Ele podia ter dito para os amigos: olha, eu não vou, eu não bebo. Mas ele foi. O que aconteceu? O diabo escravizou ele tão fortemente naquela situação de bebida, que ele não teve outra escolha, a não ser, para não perder tudo, se submeter a ir para um centro de recuperação, de ouvir poucas e boas, de passar por situações difíceis, por provações, para que Deus pudesse o ajudar a libertar daquela escravidão que ele estava vivendo. Às vezes alguém pode dizer assim: mas eu bebo só um pouquinho, para mim não... Cuidado, que é através do pouquinho que vem um montão. Toma cuidado, porque o diabo é astuto. Então o escritor de Hebreus, ele diz aqui: livre-se de tudo que te atrapalha. O que te atrapalha? Eu estou trabalhando muito, mas eu vou me livrar do meu trabalho. Irmão, ora, jejua, peça para Deus abrir uma porta de emprego melhor para você não precisar ficar se matando de trabalhar. E eu tenho certeza absoluta, porque isso já aconteceu aqui na nossa igreja, Deus vai abrir uma porta diferente para você e melhor para você, em nome de Jesus. Isso aconteceu aqui na igreja. O que te atrapalha? Você já parou para pensar nisso? O que me atrapalha? Tem alguma coisa que está atrapalhando de eu prosseguir. Ele diz assim: o que te atrapalha? Livre-se do pecado que te envolve. Que tipo de pecado está me envolvendo? Imoralidade sexual?
estou me relacionando com uma menina, por exemplo, eu não sou casado, isso é imoralidade sexual. Aliás, essa semana até falando da NVI, para um pessoal que veio aqui mexer nosso sistema de monitoramento, ele disse, o senhor tem aí para vender a Bíblia de Jerusalém? Eu falei, não tenho. A gente tem aqui para vender a Bíblia NVI, é a nova versão internacional. Foi uma tradução do inglês, que veio direto, essa tradução do inglês, do hebraico e do grego. Um grupo de pessoas, de homens inteligentes, de teólogos, doutores, que trabalham com a palavra, eles traduziram e nessa última versão, de 20 anos atrás, talvez, 20 e poucos anos, essa versão é o português que nós falamos no Brasil. Ele ficou curioso, falou, nossa, e tem assim? Eu falei, tem. Por exemplo, se eu chegar hoje para um jovem e falar para ele assim, você precisa se livrar da concupiscência. Tem muito jovem que vai falar assim, isso é de comer? O que é concupiscência? Ele mesmo falou para mim, confesso para o senhor que eu não sei o que é. Eu falei, pois é, concupiscência foi traduzido nessa versão internacional como imoralidade sexual. Nossa, que bacana. Eu falei, e tem outras palavras que são do português de Portugal, que estão na versão antiga da Bíblia, que muita gente não entende. E o mal do brasileiro é que ele não pesquisa, porque se tivesse uma Bíblia da versão antiga e pesquisasse as palavras que ele não entenderia, ou que ele não entende, ele entenderia. Enfim, se você está vivendo, é pecado e imoralidade sexual, é pecado mentir. Olha, você precisa mentir para fazer aquele negócio. Não, se eu tiver que mentir para fazer um negócio, está errado, eu vou me livrar disso. Amém, queridos? Entenderam a ideia? Sim ou não, pessoal? Obrigado. É sempre bom ouvir vocês falando. Volte aí para o texto. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalhe, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverante. Como? Ou o que? A corrida que nos é proposta, a corrida de chegar nos céus, e está chegando o tempo da gente chegar para os céus, porque Cristo está às portas para buscar a sua igreja, aleluia. Então, vamos correr com perseverança, a corrida que nos é proposta, versículo 2, tendo os olhos fitos em Jesus, olhando para Jesus, não para as circunstâncias, autor e consumador da nossa fé. Ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta. Pausa aí de novo, meus irmãos, eu não posso ficar sem comentar isso aqui, eu falei de manhã. Eu fico imaginando, sabe que a minha mente às vezes viaja, né? E eu fico imaginando Deus, Pai, chegando e falando para Jesus, filho, chega mais aqui, senta aqui com o papai. Ô pai, pois não, estou aqui. Então, você sabe aquele povo daquele planetinha pequenininho ali, que parece, então, é tudo pecador. Irmão, eu estou dando a versão Diego aqui, tá gente, só para você entender, tá? Não está na Bíblia isso. Tudo pecador. E por causa do pecado deles, eu não posso mais me relacionar com eles. Então, eu preciso que você vá e se destitua de toda a sua glória, e vá e nasça como um humano, e não peque, viu? Porque eu preciso de alguém que não tenha pecado para se sacrificar lá no Calvário, e o sangue que for derramado dessa pessoa, no caso você, filho, esse sangue vai purificar a todos dos seus pecados. E o texto diz assim, e ele, Jesus, pela alegria, irmão, se fosse proposto isso para mim, na hora eu falava assim, Deus, na boa, tem outro. Pô, olha o que ele ia enfrentar. Mas pela alegria que lhe fora proposta, volte aí para o texto, ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. 3, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Para quê? Para que vocês não se cansem nem desanimem. Lembre-se, o pior ele já passou. Versículo 4, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram
até o ponto de derramar o próprio sangue. Versículo 5: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. O que ele disse? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. 6: pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Pausa de novo. Meu irmão, tem filho de Deus, filha de Deus aqui nessa noite? Aí as pessoas falam: pastor, como assim Deus castiga? Pastor, hoje a lei não permite mais que os pais castiguem os filhos. Então esse texto da Bíblia, é isso que eles querem mudar. Entenda essa expressão castiga, permite. Deus permite. Eu já falei aqui e repito, tem ao menos duas situações que você passa por dificuldades na tua vida. Quando Deus permite para te treinar, para te moldar, para levar você para um nível maior, ou quando você dá uma brecha e o diabo entra e somebody love tudo na tua vida. Ao menos nessas duas situações, acontecem as situações que nós estamos vivendo, os problemas, as dificuldades que nós que escolhemos, nós que abrimos a porta, nós que deixamos o inimigo entrar, ou se a gente está firme, servindo ao Senhor, resistindo o mal e tal, Deus permitiu, porque Ele quer treinar a mim e a você, para a gente chegar num nível maior. Glória a Deus por isso. Se isso estiver acontecendo em nossas vidas, glória a Deus por isso. E aí ele disse aqui, versículo 6, o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Uma vez que você entendeu isso, versículo 7, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Versículo 8, se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, ora, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Versículo 9, além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, ao nosso Deus, para assim vivermos. Versículo 10, nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Lembra que eu falei que Deus é santo? Amém? Amém. Deus é santo. Então, essa relação Deus com o pecador, a gente tem que tomar cuidado. Porque se você olhar para a Bíblia, Sansão, ele vivia uma relação assim, ó. Ali no fio, Deus usava a vida dele, porque Deus tinha interesse em usá-lo para libertar, para ajudar o povo daquela época, o povo que servia a ele. Então ele permitiu situações com Sansão. Sansão matou lá 1.000 homens com uma queixada de boi, de animal. Sansão, ele tacou fogo lá na seara daquela região, daquela turma que era contra ele. Enfim, só que Sansão, ele vivia naquela linha assim, ó. Ele era escravo do pecado. Ele servia a Deus, ele era usado por Deus, mas ao mesmo tempo ele era usado pelo diabo. Ele abria brechas. Até o dia que ele conheceu uma prostituta, e você sabe da história. E ele contou o segredo. O segredo, meus irmãos, não estava no cabelo dele, a força não vinha do cabelo, como alguns dizem por aí. Não é porque ele era cabeludo que ele tinha força. Não, a força dele, Deus é que tinha colocado na vida dele, porque a Bíblia diz que o Espírito do Senhor estava sobre a vida de Sansão. E quando ele entrega o seu tesouro, o seu segredo, que corta o cabelo dele, que ele é aprisionado, a Bíblia diz que ele pensou assim: agora mais uma vez eu vou escapar porque Deus está comigo. E a Bíblia diz, só que o Espírito de Deus não estava mais na vida de Sansão. O que aconteceu? Ele foi subjugado, ele foi preso, furaram os olhos dele, e ele ficou sendo objeto de escárnio por alguns meses naquele local. Então, essa linha que eu estou falando aqui, a gente tem que tomar muito cuidado,
Porque tem muito crente aí hoje que está assim, não, Deus está comigo. Não, Deus está comigo. Cuidado. Porque se você estiver vivendo uma vida de pecado durante a semana e de santidade no domingo, cuidado. Com Deus não se brinca. Ver Gálatas 6:7. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem planta, ele colhe. No versículo 11, o escritor de Hebreus diz assim: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza, porque ninguém fica feliz com as disciplinas. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, se nós somos filhos, Deus às vezes nos disciplina, Deus às vezes até nos castiga ou permite situações nas nossas vidas. Para quê? Porque Deus nos ama tanto e Ele quer ver a gente tão longe do pecado, tão longe do mundo, que Ele permite situações para a gente despertar, para a gente acordar. Lembra daquela mulher, há 2 semanas atrás nós estudamos sobre isso, a mulher adúltera que foi pega em pleno adultério e foi levada na frente de Jesus, jogaram ela aos pés de Jesus, e aí Jesus estava ali escrevendo no chão, no templo, no chão ele escrevia, e aí alguns daqueles homens fariseus, metidos, religiosos, chegaram para pegar Jesus no erro, falaram assim: e aí, Senhor, podemos fazer uma pergunta, mestre? Pois não. Então, a lei diz que essa mulher foi pega no ato, então a lei diz que tem que apedrejar. E o que o senhor diz? Olha, quem não tiver pecado, que jogue a primeira pedra. Os caras foram embora, saíram de perto, e aí Jesus se levanta e fala com aquela mulher: escuta, cadê os seus acusadores? Aí eles foram embora. Jesus fala: eu também não te acuso. Aí ele fala uma frase maravilhosa: vai e não peques mais. E se você vasculhar a história dessa mulher na Bíblia, numa outra situação, ela era uma mulher que serviu a Deus depois, que serviu Jesus. Porque quando você encontra Jesus, a tua vida muda. Esse papo furado de hoje em dia, de Jesus só quer o coração, não, é papo furado. Jesus, quando ele entra na vida, quando a pessoa abre o coração, está cheio de exemplos. Posso citar, por exemplo, Zaqueu. Zaqueu, quando viu Jesus da árvore, Jesus falou: desce, que hoje eu vou ter contigo na tua casa. Ele desceu feliz, ele abriu a porta da casa dele, Jesus entrou, e Jesus começa a falar alguma coisa, ele fala assim: Senhor, olha, ele era cobrador de impostos, era picareta, ele roubava dos outros, cobrava imposto a mais, ele favorecia mais Roma do que o seu próprio povo, porque ele ganhava disso. Aí ele fala para Jesus: Jesus, olha, eu estou aqui constrangido, o senhor está na minha casa. Olha, Jesus, se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu vou restituir, olha, 4 vezes mais, Senhor, porque eu não quero mais viver essa vida. Aí Jesus fala o quê? Hoje houve salvação nesta casa. Que aquele homem se encontrou com Jesus, porque a vida dele mudou quando ele se encontrou com Jesus. Então, aquela mulher que foi pega assim em adultério, ela saiu dali e foi viver uma nova vida. Mas o interessante é que a história continua, e aqueles caras, aqueles fariseus, religiosos, metidos a sabichões, eles foram bater de novo com Jesus. E eu gostaria de ler mais uma vez com vocês, se você puder, abre a Bíblia aí no livro de João capítulo 8, que é legal a gente ler, porque o próprio texto se explica. Livro de João capítulo 8. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. João capítulo 8, agora, essa história que eu falei foi até o versículo 11, versículo 12 agora. Jesus terminou, atendeu a mulher, dispensou, vai, não peques mais. Ele volta para o povo, ele volta novamente ao povo e disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida.
Versículo 13, aí os fariseus lhe disseram: você está testemunhando a respeito de si próprio? O seu testemunho não é válido. Tipo assim, mal a gente te conhece, mal a gente sabe quem você é. Versículo 14, respondeu Jesus: ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido. Por quê? Porque eu sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde vim e nem para onde vou. Aliás, 15, vocês julgam por padrões humanos, eu não julgo ninguém. Versículo 16, mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque eu não estou sozinho, eu estou com o Pai que me enviou. Versículo 17, Jesus diz assim para aqueles homens: na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Pois então, 18, eu testemunho acerca de mim mesmo, e a minha outra testemunha é o Pai que me enviou. 19, então lhe perguntaram: onde está o seu Pai? Respondeu Jesus: vocês não conhecem nem a mim e nem a meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu Pai. Versículo 20, ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Versículo 21, mais uma vez, Jesus lhes disse: eu vou embora, e vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados. Para onde vou, vocês não podem ir. 22, isso levou os judeus a perguntarem: será que ele irá se matar ou matar-se? Será por isso que ele diz: para onde vou vocês não podem ir? 23, mas Jesus continuou: vocês são aqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. 24, eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Aí eles perguntam, 25, quem é você? Jesus responde exatamente o que tenho dito o tempo todo. 26, eu tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança, e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. 27, eles não entenderam que lhes estava falando a respeito do Pai. 28, então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, daí o E e o S em letra maiúscula, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o meu Pai me ensinou. Versículo 29, aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. 30, tendo dito essas coisas, mesmo sem Jesus ter morrido, ter sido levantado ainda no Calvário, muitos creram nele. E aí veio aquele embate novamente, porque os caras não estão, o diabo está ali sempre tocando. Versículo 31, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Aleluia, glória a Deus. Versículo 33, eles responderam: nós somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém, como você pode dizer que seremos livres? 34, Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Aí ele diz assim, 35, o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a esta família para sempre. Aleluia. E se você é filho, se você está vivendo na presença do Senhor, você pertence a essa família divina. Aleluia. 36, Jesus diz: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Aleluia. 37, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para minha palavra. 38, eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que
e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. 39, Abraão é o nosso pai, responderam eles. Aí Jesus diz: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas ao contrário disso, 40, vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. E Abraão, ele não agiu assim. 41, vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Aí eles protestaram dizendo: nós não somos filhos ilegítimos, o único pai que temos é Deus. 42, Jesus diz para eles: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. 43, por que a minha linguagem não é clara para vocês? Por que são incapazes de ouvir o que digo? 44, Jesus diz: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua língua própria, ou a própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. 45, no entanto, vocês não creem em mim porque lhes digo a verdade. 46, qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se eu estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? 47, aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem porque não pertencem a Deus. Só até aí. Quando eu leio esse texto, eu entendo que eles foram julgar Jesus, embater com Jesus sobre o perdão que foi dado para aquela mulher adúltera, que não era assim que funcionava. E nesse embate, eles começaram a dizer: não, quem é você? Por que você está dizendo isso? Nós somos filhos de Abraão. Não, vocês não são filhos de Abraão, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras que ele fez. Abraão em nenhum momento quis matar alguém, e vocês estão querendo me matar. Vocês vivem segundo o pai de vocês, porque eu vim para trazer vida, eu vim para libertar. Aqueles que verdadeiramente creem em mim, creem na verdade, serão libertos pela verdade. A verdade os libertará. E eu estou falando para vocês a verdade, só que vocês não entendem, não entra na cabeça de vocês. Porque a vida que vocês levam, essa religião que vocês levam, esse jeito que vocês levam, vocês aqui na frente das pessoas, vocês são santos, bacana, mas lá fora, vocês querem dinheiro, vocês querem viver, querem mandar, querem dominar. E vocês não podem ser mais assim, porque agora, essas pessoas que estão aqui, que creram, essas pessoas estão libertas. Elas não vivem mais debaixo desse jugo que vocês colocaram. Elas não vivem mais agora debaixo do jugo do pecado, porque elas estão libertas pelo poder de Deus Pai, através da minha vida, disse Jesus. Aleluia por isso. Mas aqueles camaradas, o diabo dominava a vida deles. E sabe, meus irmãos, eu vejo os dias de hoje, infelizmente nos dias de hoje, o diabo ainda comanda a vida de muito crente dentro das igrejas. O diabo ainda comanda a vida de muito crente dentro da igreja. Fala assim: pastor, mas isso é possível? É, irmãos. O exemplo que eu dei de manhã aqui, quem tem cachorro, já teve, hoje em dia inclusive até trata-se melhor dos cachorros do que dos próprios familiares, né? Enfim, aí inventaram aí há um bom tempo uma cordinha, que essa cordinha assim, você aperta um botãozinho, aí o cachorro vai até a hora que você trava de novo, aí ele bum, para. Nessa figura de linguagem, nessa ideia, o diabo hoje, ele está com a cordinha no pescoço de muito crente. Aí ele fala assim: ah, mas hoje eu vou na igreja, hoje eu vou adorar a Deus. O diabo fala: tá bom, aperta o botãozinho, vai lá adorar o Deus que você disse que é dele. Você pertence a mim, mas vai lá, pra você ficar bem, achar que está bem, vai lá. Adora Ele, faz aquelas coisas que você faz lá e tal. Termina o culto, ele puxa assim: agora volta para cá. Vai lá fazer a coisa que você fazia antigamente. Vai mentir do jeito que você estava mentindo. Não, mas agora eu conheço. Não, mentira. Você tem que mentir para viver, para sobreviver. Vai lá. Olha, sexo antes do casamento é errado. Não é.
Vem cá, ó, vai lá. Não, mas eu estou na igreja agora, na presença de Deus. Não, vai lá, fala o que você quiser. Ele comanda. Eu estou falando de duas coisas, existem várias, que infelizmente hoje, o diabo está aí dominando. E a mente das pessoas está tão cega, que a cara vai na igreja e durante a semana ele enche a cara. Aí no domingo ele volta, oh Deus, estou aqui, Senhor, me perdoa. Aí na outra, vai lá e bebe de novo. O cara vai na igreja, oh Deus, obrigado. Na segunda-feira está saindo, como está traindo o outro, fazendo o outro, mentindo, roubando, enganando. E volta na outra semana com a cara deslavada. Deus já sabe que eu pequei, né? Mas estou aqui de novo, né? E Deus, tá bom, filho, eu vou te ajudar dessa vez. Aí ele vai, por quê? Porque o diabo na comanda. O que Jesus fez, parece que o que Jesus fez de tirar do lamaçal do pecado, não resolveu nada. E Jesus nos tirou do lamaçal do pecado e nos deu o poder que emana de Deus para as nossas vidas. Meu irmão, agora eu não sou mais qualquer um, eu sou filho de um Deus vivo e poderoso, que perdoou os meus pecados, que escreveu meu nome no livro da vida, e está comigo todo o tempo. Agora ele me deu esse poder. Então quando o diabo quer me puxar, ó, vai lá, eu falo, não, eu não vou. Não, mas vem cá, não, eu não vou. Mas vai ali, não, eu não vou. Por quê? Porque agora eu comando a minha vida. Cristo nos deu esse poder na cruz do Calvário, irmãos. Só que tem muito crente que parece que não entende isso e continua vivendo a mesma coisa. Versículo 1 de Romanos 6, acompanha aqui no telão, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Roma, ele disse o seguinte: que diremos então acerca desse assunto? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Versículo 2, de maneira nenhuma. Nós os que morremos para o pecado, tem alguém aqui que foi batizado, recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Então você, não sei se você sabia, você morreu para o pecado. É o que Paulo está dizendo. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Versículo 3, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Versículo 4, portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Aí versículo 5 ele fala, se dessa forma fomos unidos a ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Por quê? 6 ele explica, porque sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos, versículo 9, que temos sido ressuscitados dos mortos. Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Aleluia, ele venceu a morte na cruz do Calvário. Versículo 10, porque morrendo ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo vive para Deus. Da mesma forma como Jesus, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida, aleluia, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Por quê? Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça, aleluia. Então agora eu posso pecar porque eu estou debaixo da graça. Ele fala 15, e então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça?
De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. A figura que Paulo está falando aqui de escravo, você vai entender, ele fala assim em 17: mas graças a Deus, que embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. O que é isso? Servos do Senhor, filhos do Senhor. Eu não vivo mais segundo o pecado, agora Deus me deu esse poder de eu dominar o pecado, de eu tomar decisões para a minha vida. 18, vocês foram libertados e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, ele fala isso para a gente entender essa figura de linguagem de escravo. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo à escravidão, à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão, como filhos, como servos, à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colherão então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, pausa aqui, estamos libertos do pecado e somos filhos queridos e amados de Deus. Amém. O fruto que a gente colhe agora leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Entenda que precisa mudar de vida. 23, o último, ele diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, eu quero encerrar aqui, de novo perguntando: até quando você vai viver como escravo do pecado? Você lembra o que Deus falou para Caim? Livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 7. Caim e Abel, foram oferecer algo a Deus. E o texto diz que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Provavelmente não pelo que ele ofereceu, mas pelo jeito que ele ofereceu, pela forma que ele se apresentou diante do Senhor. E como Deus se agradou de Abel, o texto diz que o semblante dele descaiu. Ou seja, aquela hipocrisia de chegar diante de Deus: oh Senhor, eu trouxe uma oferta também aqui, olha aqui Senhor, das minhas plantações, eu trouxe para o Senhor. Deus olhou e falou: que bom Caim, mas Abel, que bacana a tua vida, a tua oferta. Aí naquela hora, aquele sorriso hipócrita, e o texto diz que ele saiu da presença do Senhor. Aí Deus vai atrás dele e fala assim: se você fizer o bem, Gênesis 4, 7, se você fizer o bem não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O que Deus falou para Caim? O pecado está aí, estou querendo entrar. Quem que tem que dominar? Eu e você. Ah, mas o homem perdeu o domínio através de Adão, mas através de Cristo ele recuperou, através do poder de Deus, o domínio de tomar decisão, de viver longe do pecado, de ter cuidado com o que fala, com o que pensa, com o que faz. Por quê? Porque agora eu sou filho, agora eu entendo quem é Deus para mim, e Deus é o meu Senhor, o meu Pai. Ele deu a sua vida por mim na cruz do Calvário, mas Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, porque Ele não pecou, Ele ressuscitou. Aleluia, todo o poder nos céus e na terra estão nas suas mãos, e Ele prometeu: eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Repito para encerrar: até quando vão viver assim? Convido você a ficar em pé. Davi, quando caiu em si e entendeu o grande erro que ele havia cometido,
Imediatamente ele disse para Deus: que erro que ele cometeu? Pastor, mas pecado é pecado. Sim, pecado é pecado. Não tem pecadinho, pecadão. Pecado é pecado. A diferença é que as consequências dos pecados, algumas são terríveis, outras talvez sejam mais leves. Mas pecado é pecado. E as consequências do pecado de Davi seriam terríveis. Na verdade, foram terríveis. Seus filhos se viraram contra ele, um dos seus filhos se prostituiu com as suas concubinas, foi dito para ele: o que você fez escondido, vão fazer lá para todo mundo ver. Subiram no palácio, assim, naquele hall que tinha em cima do palácio, e lá houve aquele envolvimento, aquela imoralidade sexual, ou seja, ele sabia de tudo isso. Quando Natã, o profeta, falou para ele: olha, você que fez isso, você que está errado. O que ele fez? Ele mandou matar o marido de uma mulher para ficar com a mulher. E ficou com a mulher. E para ele estava tudo certo. É normal, isso daí acontece. Hoje em dia é normal. Não, não é normal. Pode ser comum até hoje em dia, mas normal não é. Normal vem de norma, e a norma bíblica é uma só. E ele, quando recebe essa acusação, a Bíblia diz que ele cai em si. E ele escreve o Salmo 51, versículo 1, acompanhe aqui, e preste atenção nessa leitura, porque talvez te ajude hoje a você refletir, olhar para dentro de si. Ele disse assim: Senhor, tem misericórdia de mim, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Versículo 2 ele diz: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Versículo 3 ele diz assim: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Versículo 4, ele, nesse reconhecimento diante de Deus, ele fala assim: contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar. Versículo 5, sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. E 6, ele diz: eu sei que desejas a verdade no íntimo, no coração me ensinas a sabedoria. 7, ele diz assim: Senhor, purifica-me com hisopo, ou alguns traduzem como hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Versículo 8, faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Versículo 9, esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Ele ora falando: Deus, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Eu acho interessante essa expressão, porque existe a diferença de estável para instável. E você que deve saber isso. Você não sabe, por exemplo, o tempo hoje está instável, sujeito a chuvas, sujeito a esfriar mais. E o tempo, vez ou outra, principalmente no verão, ele está estável, sol brilhando o dia inteiro e à noite aquele calor. Então, Davi está dizendo assim: Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim, mas um coração estável. Eu quero estar sempre nessa situação, eu não quero ser instável. Eu vou para cá, aí eu volto, aí eu peço perdão, aí eu vou lá, peco de novo. Não, eu quero ter uma vida estável. É isso que ele está dizendo. Versículo 11 ele fala: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. 12 ele diz: devolve-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Sabe, meus irmãos, como eu disse, depende da gente. A Bíblia também diz, no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas tem uma atitude: eu preciso me sujeitar.
Eu preciso decidir. Sabe por que muita gente não prospera? A Bíblia fala, Provérbios 28:13, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. E esse Deus vivo e poderoso está com a gente aqui hoje mais uma vez, com as mãos estendidas, os braços estendidos, dizendo: eu estou aqui, eu posso te ajudar, eu posso mudar a história da tua vida. Meu irmão, minha irmã, você que está assistindo, não continue sendo marionete do diabo. Não deixe o diabo comandar a tua vida. Comande você através da presença de Cristo Jesus e do seu Espírito no teu coração. Deus nos chamou para viver essa nova vida. Depende de nós.